Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal HC da Mente. Nesse vídeo você vai entender de forma prática e simples como funciona o divórcio extrajudicial. Então, fique até o final. Pessoal, antes de mais nada é importante esclarecer que nesse vídeo nós não vamos tratar sobre como funciona o direito de A ou de B em eventual divórcio ou dissolução. Vamos nos ater apenas à questão prática, aos requisitos legais e à documentação necessária para que seja realizado o divórcio em qualquer tabelionato de notas. Então, um dos primeiros requisitos legais é mencionar a existência ou não de filhos menores. É importante dizer que o Código de Normas do Estado da Bahia não impede que o divórcio extrajudicial seja realizado mesmo tendo um filho menor. No entanto, é necessário que o juiz homologue ou determine a guarda, a visitação e os alimentos do aludido menor. Além disso, a parte deve declarar se está em estado gravídico, ou seja, está gestante ou não. É importante dizer ainda que deve haver consenso entre os divorciandos, até porque não é discricionariedade do tabelião ou da tabeliã determinar sobre quem ficará o direito ou bem de A ou de B. Em relação a isso, é importante dizer que o advogado deverá descrever o valor aproximado ou, se souber, o valor exato de cada bem no seu requerimento ou na sua petição. Além disso, as partes devem estar representadas por advogado, podendo ser um advogado para cada parte ou um advogado para ambos. E para finalizar, efetuar o pagamento das custas cartorárias. As custas cartorárias serão calculadas com base no valor dos bens a serem partilhados. Se não houver bem a ser partilhado, o cartório vai gerar um DAGE básico, obedecendo o critério das custas estabelecidos pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Ok? Esses foram os requisitos legais. Agora vamos à documentação necessária. É importante que você, advogado ou estagiário, faça um checklist da documentação necessária. Até porque a nossa mente é um pouco complicada, né? Então, um dos primeiros documentos necessários é apresentar a certidão de casamento atualizada. Obviamente, se for o caso de união estável, a certidão de casamento não vai existir. Nesse caso de união estável, as partes deverão apresentar a escritura pública de união estável, se houver, a certidão de nascimento ou a certidão de casamento para aqueles que são viúvos. Além disso, apresentar o documento de identificação das partes, qualquer tipo de documento, desde que seja aceito no território brasileiro e tenha foto, ok? Além disso, o pacto antinupcial para aqueles que, na ocasião do casamento, realizaram sob um regime diferenciado, ou seja, não foi o de comunhão parcial de bens. Deverão ainda as partes apresentarem o documento de identificação dos filhos, se houver, né? Além disso, as partes deverão apresentar todo e qualquer documento que comprove a posse ou propriedade do bem ou direito a ser partilhado. Isso aqui é muito importante, porque o advogado, quando estiver confeccionando a petição, deverá mencionar o valor aproximado do bem ou direito a ser partilhado, ou, se souber, o valor exato de cada bem, a fim de que o cartório possa calcular corretamente as custas cartorárias. E aqui, já quase finalizando, indicar se as partes continuarão usando o nome de casado, obviamente para aqueles que solicitaram a alteração do nome na ocasião da realização do matrimônio. E por fim, apresentar o documento do advogado. É importante que se diga que é opcional que o advogado leve os documentos originais acompanhados de cópias, a fim de que o cartório possa simplesmente conferir as cópias com os originais. Então agora vamos à prática. No endereçamento, o advogado deverá adequar ao cartório que será realizada a apresentação do aludido requerimento.
Quanto à qualificação, é importante dizer que o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia editou recentemente uma portaria determinando que os cartórios realizem a qualificação completa das partes. Ou seja, o advogado deverá mencionar na qualificação todas as informações que ele possui referente aos seus clientes. Ou seja, o nome completo, nacionalidade, estado civil, profissão, data de nascimento, filiação, endereço e por aí vai. É importante dizer ainda que, se for o caso de união estável, o advogado deverá mencionar aqui união estável e não comunhão parcial de bens. Afinal, a jurisprudência é pacífica no sentido de que aqueles que estão em união estável, o regime a ser adotado é o de comunhão parcial de bens. Para finalizar essa parte, deverá ser feita aqui a alteração de escritura pública de divórcio para escritura pública de dissolução consensual naqueles casos que for união estável, certo? E vamos ao mérito do aludido requerimento. O advogado deverá mencionar se existem filhos menores ou não. Se houver filho menor, é importante que o advogado mencione aqui o número do processo e anexe junto a esse requerimento a decisão que homologou ou que determinou a guarda, a visitação ou a pensão do aludido menor. Além disso, deverá indicar se existem bens a partilhar. Se houver bens ou direitos a serem partilhados, deverá descrever aproximadamente ou, se souber de forma exata, o valor de cada bem para que o cartório possa calcular corretamente as custas cartorárias. E informar se os requerentes vão permanecer usando o nome de casado para aqueles, obviamente, que solicitaram a alteração do nome de solteiro na ocasião do casamento. Além disso, deverá mencionar se os requerentes vão renunciar ou vão realizar qualquer tipo de acordo referente ao pagamento de alimentos a A ou a B. Nesse caso aqui, o exemplo que eu constei é que as partes renunciam expressa e reciprocamente os alimentos. Mas poderia haver o caso de que o cônjuge virago, ou seja, aquele que está divorciando, realizaria um pagamento mensal à cônjuge virago no valor de X reais. E para finalizar, deverá mencionar aqui os dados do advogado ou dos advogados que estão representando as partes. E por fim, constar a data, local de assinatura dos requerentes, daqueles que estão apresentando o requerimento, depois imprimir 2 cópias, anexar toda a documentação informada lá atrás e levar ao cartório. O cartório vai proceder com a emissão das custas cartorárias, a parte deverá pagar até a data de vencimento, retornar até o cartório para que o cartório possa marcar a data da leitura e assinatura da escritura pública de divórcio ou dissolução de união estável. Ok, pessoal? Então esse foi o nosso primeiro vídeo da série Seu Direito na Prática. É muito importante para a gente que você continue compartilhando nossos vídeos, comentando, curtindo, ative o sininho. Aliás, gostaria de fazer um pedido aqui muito importante. Você possa estar comentando qualquer tipo de assunto que você quer que a gente trate aqui nesse canal. Ok? Muito obrigado a todos e Deus abençoe.